Que som da Xuxa é esse? É o homem que vai da PlayStation. Botadinhos 46991. Botadinhos 46991. Botadinhos 46991. É o homem que vai da PlayStation. Vote em quem conhece a nossa realidade. Senhora Diros, 46991. Lutando por São Paulo e pelo seu bairro. Com compromisso e transparência, vamos construir um futuro melhor para todos. Adiros 46991, o seu vereador estadual. Que som da Xuxa é esse? Botadinhos 46991. Botadinhos 46991. Botadinhos 46991. É o homem que vai da PlayStation.